Uma das grandes preocupações que a gente tem tido recente no Brasil é a questão da quantidade de proteína no grão de soja. Para vocês terem uma ideia, na década de 90 a gente tinha mais ou menos 47% de proteína no grão de soja. Hoje a gente está estimado na faixa de 36% em média, ou seja, a gente tem coisa batendo muito abaixo disso, o que tem preocupado bastante o mercado. Então, por exemplo, no nosso caso que tem produzido para Caramuru esses grãos voltados para alimentação de salmão, isso é um problema, tá? Então a gente tem que buscar aumentar essa característica. E isso vem muito com base no modo como foi feito o melhoramento, tanto no Brasil como em várias partes do mundo. Voltou-se muito para a questão de produtividade, ou seja, temos que produzir quantidade de semente, e em momento nenhum a gente pensou muito na questão de qualidade, tá? Então isso é uma visão que tem cercado bastante as empresas agora, o pessoal tem acordado bastante para isso, que a gente também, além de produção, a gente também tem que pensar na questão da qualidade da semente. Temos que pensar em aumentar essa quantidade de proteína. Bom, só que se você imaginar que a herança de proteína em soja é uma herança quantitativa, ou seja, uma herança que envolve muitos genes, não é simplesmente você pegar uma planta, cruzar com a outra, passou um gene e você resolveu o problema. Não, são vários caracteres, eles estão envolvidos em vários cromossomos, e em bastantes estudos já tem demonstrado, por exemplo, principalmente no cromossomo 20, para quem não sabe, a soja tem 20 cromossomos, muito no cromossomo 20, cromossomo 15 e algumas coisas no cromossomo 8, tá? Então, uma vez que a gente visou, os melhoristas visaram muito essa questão de produção, muitas dessas regiões importantes para a proteína, elas foram perdidas. Então, a função dos programas de melhoramento agora é tentar recuperar essas regiões. Só que se a gente for ver quais são as plantas que realmente têm uma boa quantidade de proteína, a maior parte delas que vão ter essas regiões específicas, esses QTLs específicos, são regiões ancestrais, regiões muito antigas que não estão adaptadas. O Nilton comentou com vocês aqui a questão, por exemplo, da adaptabilidade. Às vezes você vai plantar soja no Mato Grosso, tem que ser um tipo de soja, você não pode pegar uma soja do Mato Grosso e levar para o sul, tá? Então imagine ainda você pegar uma linhagem ancestral e tentar adaptar essa linhagem. Isso vai trazer bastante trabalho. Então, um estudo que a gente tem feito no laboratório para tentar acelerar isso, a gente tem tentado identificar a partir de algumas ferramentas genômicas e de marcadores moleculares quais variedades que a gente tem disponível que a gente pode estar localizando esses QTLs específicos. Quando eu digo que a produtividade aumentou e a proteína caiu, a proteína não sumiu, ela simplesmente se diluiu. Uma variedade tem uma parte de alguns QTLs, outra tem outros QTLs. A nossa ideia seria saber onde estão esses QTLs e a gente trazer numa única variedade que a gente tivesse um conteúdo de proteína maior. Então, o que a gente tem feito no laboratório? Inicialmente, a gente tem identificado esses QTLs. A maior parte dos QTLs que a gente trabalhava inicialmente são marcadores microsatélites. Eu não sei se eles já viram, já faz... É simplesmente uma análise, um diagnóstico molecular, bioquímico, que você vai lá, a partir de uma banda no gel, você tem uma estimativa de regiões do cromossomo. Você faz um teste estatístico, e a partir desse teste estatístico você sabe se aquela região está associada ou não com proteína. A partir disso você pode, por exemplo, fazer cruzamentos e sempre acompanhar aquela marca. Se aquela marca está associada com a sua região cromossômica, você espera que sempre que você leve aquela marca, a região que te interessa, ela está sendo levada em conjunto. Então isso é uma coisa que a gente está aplicando bastante no nosso programa, principalmente como o Pedro comentou, o programa não é só isso, essa variedade, a gente tem coisas começando, tem cruzamentos começando. Então a partir desses cruzamentos agora, a gente está pegando esses marcadores e tentando selecionar de acordo. Então a gente leva por microsatélite essas regiões de proteínas que a gente tem achado mais interessante, que explicam bastante essa característica fenotípica, e também agora a gente tem trazido bastante informação de marcadores SNPs. Para quem nunca ouviu falar, SNPs nada mais são do que, se você pensar numa sequência de DNA, uma troca de uma base, tá certo? E essa troca de uma base, de alguma forma, ela pode estar próxima a um gene de interesse, de modo que ela sempre vai ser herdada em conjunto com essa região de interesse. Então agora, ao invés de você fazer um diagnóstico molecular de uma banda que você às vezes não sabe exatamente a distância, tem que fazer um estudo para saber, você já tem uma SNP, uma coisa que é natural da planta que você pode acompanhar. O
que a gente tem feito bastante agora, a gente está começando a implementar mais pesado no laboratório, é a questão de fazer o acompanhamento dessas SNPs. E a grande vantagem disso, comparado com o que eu falei anteriormente, é que as SNP elas estão presentes em todos os cromossomos. Então, se você trabalha com uma herança quantitativa como o conteúdo de proteína, você pode trabalhar nas diferentes regiões cromossômicas para tentar levar. Então, você não foca, por exemplo, eu tenho uma marca no cromossomo 20, que é extremamente importante. Então, você fica só cromossomo 20, mas e o resto? Você não pode perder o resto dos QTLs importantes. Com o SNP, você tem essa possibilidade de estar trabalhando com todas as regiões cromossômicas. É lógico que quando a gente já vai falar para esse tipo de padrão de melhoramento, a gente fala de custos muito mais elevados. E isso também não é uma coisa, como foi colocado pelo Newton aqui, que vai abandonar o melhoramento clássico, tá, gente? Isso é uma coisa que tem que ser andado em comum, porque às vezes a gente pega uma planta, molecularmente ela é ótima, né? Mas aí tem que ver como que ela vai estar no campo. Fazer melhoramento em caso de vegetação, a parte inicial é tranquilo, você vai lá, cruza, produziu em caso de vegetação, no vaso, no ambiente controlado, mas como é que essa planta vai produzir lá no campo, tá? Então a gente tem que ligar, fazer essa associação do que a gente tem de molecular que auxilia, que traz assim, a gente tenta acelerar o processo, né? Se você tem 10 mil progênies, se você tem a capacidade de avaliar essas 10 mil progênies, você tem a possibilidade de escolher exatamente aquelas plantas mais promissoras por terem as regiões cromossômicas que mais te interessam. Então isso é uma grande vantagem. E isso também pode ser aplicado não somente à proteína, a gente está tentando implementar para diferentes outras coisas, doenças, por exemplo. A gente tem, por exemplo, o programa de óleo, que nós estamos tentando elevar a quantidade do conteúdo de ácido oleico, que é mais vantajoso para a saúde, e nesse caso a gente não está indo atrás de QTL, a gente tem um gene, a gente já sabe o gene que vai caracterizar essa informação. Então a gente tem uma mutação, essa mutação é transferida por cruzamento e a gente vai acompanhando por marcador. Ou seja, ao invés de toda vez você planta uma soja, cresce, espera sair a semente, aí você pega a semente e quantifica se ela tem o óleo na característica que você quer, não. Você vai lá, semeia, coloca a semente, no momento que sai a primeira folha, você leva para o laboratório e você já sabe se ela tem ou não tem o gene que você quer. E aí você já estima como que vai ser o fenótipo lá na frente. Com isso você já pode programar os cruzamentos, e se numa casa de vegetação você tem, sei lá, 100 plantas, você vai escolher 20 que realmente vão ser cruzadas. As outras 80 você já pode descartar. Então é uma metodologia da gente estar acelerando. Então é uma coisa que a gente faz lá no programa de melhoramento da qualidade da soja no Bioagro. A gente tenta associar essa parte de biotecnologia para ajudar e auxiliar na parte da genética clássica, né? Uma coisa andando em conjunto. Veio muito essa coisa de que a transgênica sempre é melhor, a transgênica sempre vai produzir. Mas assim, quando você olha os dados do porquê que começou isso, é porque inicialmente você tem que imaginar que numa cultura sempre tem um pouco de perda, né? E no momento que você colocou o transgênico, veio os primeiros RR, BT, você cortou essa perda, tá certo? Você aumentou a produção, você melhorou isso, tá? Agora, no momento que você tem uma variedade, que ela é altamente capaz, já tem as resistências intrínsecas, não necessariamente ela precisa ser transgênica, você pode conseguir uma ótima produção com essa variedade sem ela ser transgênica. A questão é o programa de melhoramento chegar a isso. E outra coisa que é importante, que eu também queria mencionar, o transgênico, ele é vantajoso, isso já falando bioquimicamente, ele já é vantajoso no momento que você tem aquela condição imposta lá. Então, por exemplo, se você tem um lugar que tem muita lagarta, você coloca um transgênico BT, ótimo, tá? Você vai ter essa resistência naturalmente porque você colocou lá. Agora, se você colocar essa variedade num lugar que não tem lagarta, será que isso vai ser vantagem? Porque tem uma carga metabólica, um dreno metabólico desse gene sendo produzido o tempo inteiro. Isso pode, de certa forma, influenciar na produção. Tá? Então, tudo isso é mais complexo do que só falar transgênico vai produzir mais do que uma normal. Tá?